É, a intolerância à lactose nada mais é do que a dificuldade, né, do seu corpo, que o seu corpo tem de digerir a lactose. O que que é a lactose? É como se fosse aquele açúcar, né, do leite. Então, isso é que é a lactose. Então, nós temos uma enzima chamada lactase, que essa enzima é responsável pela digestão, né, por ajudar o intestino a assimilar esse componente que é a lactose. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não conseguem digerir a lactose. Por isso que o nome é intolerância. Eu não consigo tolerar, não consigo digerir essa, 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 esse açúcar do leite, né? Então, gente, é o seguinte: a pessoa geralmente tem um problema aí, tem vários sintomas. As pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem ter diarreia, ou elas podem ter prisão de ventre, é, elas podem ter vômito, ou elas podem sentir azia, ah, elas podem, inclusive eu já atendi paciente, né, criança que desmaiava por conta da intolerância à lactose, né, era uma intolerância tão grande que ele acabava desmaiando muito, né, então não podia comer nada, né, que tinha leite, nem comer nem tomar nada que tinha os componentes do leite, né, então é muito interessante nós temos aqui também vários terapeutas, né, que já tiveram resultados com pacientes assim. Eu sou muito feliz e grata pelos nossos alunos, terapeutas do futuro, terapeutas MPC que tiveram resultado aí. Bom, intolerância à lactose, ah, na verdade, é de origem emocional também, tá? Claro que tem toda uma, você tem que ter restrição no alimento, ok, as informações das leis biológicas, eu estava falando agora que paciente com intolerância à lactose, ele tem vários sintomas, ele apresenta no nosso consultório vários sintomas. E a gente precisa, né, quando nós vamos tratar esses pacientes, eu preciso entender toda a sintomatologia, eu preciso entender quando tudo começou, eu preciso entender quais que são as principais queixas desse paciente, né? Vocês têm que lembrar que os sintomas, você que vai ser ou que já é um terapeuta do futuro, tem que se lembrar que os sintomas dos nossos pacientes, eles nos guiam o tempo todo. Muitas vezes, sei lá, ele tá. Imagina essa criança, aquela criança que eu falei, que veio no meu consultório, inclusive ele tinha desmaios. Então, eu imagino não, ele veio para o meu consultório, eu falei assim, cara, eu imagino que esse buraco é muito mais embaixo. Essa intolerância é muito mais forte do que eu pensava. Intolerância é muito mais forte. E essa intolerância não é a leite, são as várias coisas que estão acontecendo ali naquele meio, né? E no caso desse paciente, tinha a ver mesmo com algumas questões que estavam acontecendo e que aconteciam com seus pais, né? Então, assim, a pessoa que vai ser atendida aqui, não sei se é uma mãe, se não é, se é um adulto, né? Eu vou chamar daqui a pouco alguém que queira, né, se tratar com desse sintoma e se livrar dessas sintomatologias ou dessas queixas. Então, essa pessoa tem que estar entregue, né, a tudo isso que nós vamos vivenciar aqui, porque nós vamos muitas vezes trabalhar com algumas informações, né, com algumas vivências ou traumas que aconteceram lá atrás, né? E não importa se você é criança ou adulto, nós vamos investigar quando tudo começou e a partir de quando começou, nós vamos buscar a origem disso, tá? A origem desses sintomas. Quando eu busco a origem desse sintoma, quando eu entendo que se for uma intolerância, né, que muitas das vezes é a nível aqui do intestino delgado, para que serve o intestino delgado? Ele serve para assimilar os nutrientes, basicamente. Eu vou assimilar os nutrientes. Então, quando eu não consigo assimilar algo no contexto, é a lactose, ok? Então, o que estava acontecendo no momento
que eu estava tomando leite, ou tomando café com leite, ou comendo queijo, ou comendo iogurte, ou todas as vezes naquele horário acontecia a mesma coisa, né? Então sempre a gente tem que investigar isso. E aí, com o método Procure, nós inclusive conseguimos datar, nós conseguimos chegar a datas aproximadas ali de eventos traumáticos que são, que originaram, né, ou que estão originando esses sintomas, tá? Esse sintoma, essa sintomatologia, essa queixa. E aí, se o paciente tiver um problema, né, não só intestinal, mas isso também vai fragilizar o estômago dele, aí eu já vou entender que não é só algo, não é só uma dificuldade de assimilar ou um sentimento de falta que esse paciente está tendo. Eu também vou entender que tem algo ali que ele não está conseguindo digerir, que ele não está conseguindo assimilar também, né? Porque a digestão ela inicia aqui na boca. A boca, ela já, quando eu vou comer alguma coisa, a digestão já começa a partir do momento que eu estou mastigando. E aí, a segunda parte da digestão, né? A segunda parte, o segundo órgão digestivo muito importante é o esôfago. Então, eu vou colocar algo, eu vou engolir algo, e depois eu vou digerir algo que está acontecendo aqui. Então, será que eu não estou conseguindo digerir? O que que de muito feio, de muito sujo aconteceu ali, principalmente na minha família, no meu território, né? Quem me roubou algo, né? O que as pessoas. Aí eu tenho que ver, entender o contexto também, entender o que que acontece no contexto de alguém me roubou alguma coisa, né? Então, por isso que eu preciso entender a fundo qual que é o sintoma do paciente para que eu consiga ajudar esse paciente. Então, a partir de agora, né, eu não vou me aprofundar, não trouxe aqui, né, muitos casos, porque eu quero que vocês entendam como que a gente atende um paciente com intolerância à lactose, ok?